Fala pessoal, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube. Hoje o 10º episódio do Lança Braba. Já convido você desde já a curtir esse vídeo para dar uma ajudada na divulgação, comentar dizendo o que você acha a respeito dos temas que nós formos tratar aqui, a inscrever-se no canal caso você não tenha feito e clicar no sininho para ativar as notificações e você ir sempre recebendo os conteúdos que eu for postando aqui. Toda terça-feira lá no meu Instagram, @dfcâmara, eu crio uma caixa de perguntas para vocês irem mandando as questões que vocês querem ver sendo abordadas aqui. Caso você não seja muito de Instagram, você pode mandar também nos comentários deste vídeo. Dito isso, vamos lá! Pergunta 1. Como exortar um amigo ou parente? Primeiro, você vai com humildade. Você tem que entender que exortar é mostrar que uma pessoa está errada e encorajar essa pessoa a abandonar o erro. Não tem nada a ver com aquilo que as pessoas chamam de chicotada, que é uma correção bem cruel e insensível. Exortar não é chicotear. Chicotear é síndrome de Indiana Jones, é sadismo. Primeiro você precisa entender que o seu coração está infestado de maldade. Só assim você vai conseguir olhar para o erro do outro com graça, misericórdia, sem arrogância nem hipocrisia. Segundo, vá com sabedoria. A maioria das pessoas não sabe que está errada ou quando sabe não tem a dimensão do tamanho do estrago que o erro gera na vida. Algumas pessoas até erram porque querem, mas fazem isso para esconder sofrimentos e traumas profundos. Se você esquecer disso, é possível que você chegue com o pé na porta, fale um monte de coisa e não seja ouvido em nada disso e a pessoa se afunde mais ainda no erro dela, só de teimosia. Agora, se você levar essas realidades escondidas em consideração, você vai falar com mais carinho e firmeza também e as chances de você ser ouvido aumentam bastante. Terceiro, vá pelos motivos certos. Se a pessoa está pecando, mostra isso para ela, colocando a luz das escrituras sobre o caso concreto. A pessoa não está pecando, mas está fazendo alguma coisa que prejudica ela ou as pessoas ao redor dela, mostre isso para ela também. Agora, ela está fazendo alguma coisa que você não gosta ou não concorda? Não procure, vá tratar da sua implicância primeiro. Gostei desse tema, acho que dá para tratar ele numa semanal também. O que vocês acham? Pergunta 2. Fala um pouco sobre como você tem visto uma possível futura hegemonia da China no mundo. Sem ser especialista e sem fazer juízo de valor, eu acho que a importância da China no cenário internacional ainda vai crescer muito por alguns motivos. Primeiro, há na China a ideia de que aquele país está destinado a ser uma potência global. Isso até está expresso em uma lenda que envolve o Zhou Enlai, o antigo número 2 de Mao Tse-tung. Disse que em 1972 um jornalista americano entrevistou o Zhou e perguntou para ele o que ele achava sobre a Revolução Francesa, que aconteceu entre 1789 e 1799. O Zhou disse que não conseguia emitir alguma opinião porque se tratava de um evento muito recente. É uma lenda, não aconteceu exatamente dessa forma, mas a verdade que está ali permanece. O povo chinês tem uma grande profundidade histórica. Para a elite chinesa, os séculos 19 e 20 foram apenas um acidente de percurso e o século 21, segundo também a visão do governo chinês, é o caminho em que a China retomará a hegemonia mundial. Até aqui eles têm trilhado essa estrada com muito sucesso. Um segundo fator que eu considero é a crise dos Estados Unidos. Eu falei sobre a importância das eleições presidenciais americanas num episódio antigo do Lança Braba. Caso Joe Biden ganhe, como parece que vai ganhar, a tendência é que o caminho da China rumo à hegemonia mundial fique mais fácil. Por quê? Uma presidência Biden certamente enfraquecerá os Estados Unidos na política interna, porque ele depende muito do apoio de radicais dos antifas, algo do Black Lives Matter ali, de políticos como a Nancy Pelosi, o Chuck Schumer, a Alexandria Ocasio-Cortez, a Ilhan Omar, que são bem radicais, e isso vai gerar também um enfraquecimento, além de instabilidade interna, um enfraquecimento dos Estados Unidos na política internacional. Vão ser ali algo parecido com as democracias europeias, um país tradicional, mas que não consegue se impor ante avanços autoritários, o que para a China é ótimo. Agora, não sei se a China vai ser tão hegemônica assim não, viu? Algo parecido com os Estados Unidos, do pós-Guerra Fria, né? Com o Império Britânico do século XIX, não sei, porque algumas coisas podem complicar essa trajetória. Por exemplo, os protestos que vivem acontecendo em Hong Kong e os problemas com a democracia taiwanesa podem levar alguns ventos democráticos para Pequim em médio e longo prazo, que seria um problemaço. Fora isso, eu também não sei como vai ser o desfecho do período do Xi Jinping. Ele já é o líder mais poderoso da China desde o Deng Xiaoping, talvez desde Mao Zedong,
mas a cúpula do Partido Comunista Chinês não é mais tão homogênea quanto antes e eu não sei até que ponto isso pode gerar instabilidade interna, sobretudo porque o Xi Jinping já deixou claro que quer permanecer indefinidamente no poder. Também não sei como a China vai se adaptar aos problemas demográficos que ela vai ter em longo prazo. A tendência é que a população da China diminua drasticamente nas próximas décadas e que se torne bem mais idosa. Um problema é que outros países com projetos globais de poder não vão ter, como a Índia, por exemplo. Enfim, para quem quiser estudar mais sobre a ascensão da China, eu vou indicar um vídeo do Jaime Spitkovski, que ele explica isso. Ele foi correspondente internacional em Pequim por alguns anos. E o livro China, Uma Nova História, do John King Fairbank, com a Murray Goldman. Não é fácil de achar, mas dá um apanhado histórico muito legal e explica como a China chegou onde chegou. Pergunta 3. É possível que Deus tenha usado o Big Bang para criar o universo? Olha, acredito que não. Primeiro, nós devemos entender que Deus é criador. A primeira coisa que as Escrituras dizem é: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso significa dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, o que inclui o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, átomos, nebulosas, planetas, homens, animais, vegetais, bactérias, anjos, demônios e tudo que há, visível ou invisível, foi criado pelo Eterno. A questão é como tudo isso foi feito. A teoria do Big Bang pressupõe que o universo como nós conhecemos hoje surgiu a partir de uma matéria pré-existente. Só que isso vai de encontro à ideia de que a criação foi feita ex nihilo. Não sei se pronuncia assim, porque minhas aulas de latim andam meio atrasadas. Mas a ideia de que a criação foi feita a partir do nada. Eu sei que a Bíblia não é um tratado de cosmologia, que não foi escrito em linguagem técnica, científica, mas, como cristão, eu acredito que ela apresenta um relato fiel das coisas que discorre, incluindo a origem do universo. E o que as Escrituras dizem? Em primeiro lugar, elas apresentam o Criador como Deus que chama à existência as coisas que não existem. Por isso, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Crer que o universo foi criado a partir de uma matéria pré-existente, tão eterna quanto o eterno, é colocar em xeque o direito que Deus tem de ser adorado, de usar todas as coisas conforme a sua vontade e de governá-las. Agora, se Deus criou todas as coisas do nada, usando apenas a sua palavra, tudo o que existe tem um propósito e nós podemos dizer, como dizem as Escrituras: só tu és Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Esse assunto é até mais simples do que eu imaginava. Agora, evolução é outra conversa que nós podemos ter outro dia também. É só vocês lançarem a braba. Pergunta 4. 2020 já acabou? Não! Hoje é 15 de outubro. Ainda faltam 77 dias para o ano acabar e nós não podemos descartar as oportunidades que vão surgir até 31 de dezembro. As Escrituras dizem o seguinte: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo e, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Tudo pode acontecer em 77 dias e se você não prestar atenção e não vigiar, você vai passar por ele sem aproveitar nada. Então vou deixar algumas dicas para você aproveitar bem o seu tempo até o final do ano. Primeira decisão que você precisa tomar: respeite o seu descanso. Gravei um vídeo sobre isso na segunda-feira, falando melhor sobre esse tema, chama Aprenda a Descansar. Assim que você terminar esse, vai lá e assiste. Segunda decisão: intencionalmente gaste mais tempo com seus familiares. Quem não cuida da sua casa não serve para mais nada. Isso não vale apenas para os pais de família, mas para todos os membros de uma família. Então gaste um tempo de qualidade maior com seus parentes. Sente com eles, ouça, converse, gaste um tempo, sobretudo com os parentes mais idosos que estão passando um aperto nessa pandemia. Terceiro, leia mais. Sei que o público deste canal gosta de literatura cristã, mas você precisa ler outros temas também para crescer e aprender a partir de outros olhares. Então, vai ler o Hobbit, vai ler A Sociedade do Cansaço, que inclusive está com preço muito bom na Amazon, vai lá e aproveita. Vá ler revista em quadrinho, não sei, mas leia coisas diferentes. Quarto, faça alguma coisa nova. Se você não fizer nada de novo, se você não se mexer, você vai continuar no mesmo lugar para sempre. Eu não sei o que de novo eu vou fazer até o final do ano. Posso começar a fazer um exercício físico finalmente, posso finalmente começar a fazer aula de piano, sei lá, mas alguma coisa eu tenho que fazer e você também. Quinto, renove o seu compromisso com Deus, que é o mais importante de tudo. Busque a Deus com mais intensidade por meio da leitura da Bíblia e da oração.
Quebre a vergonha e o medo de apresentar o evangelho para uma pessoa conhecida. Largue aquilo que você sabe que Deus reprova e abrace aquilo que você sabe que Deus aprova. Não há vida digna de ser vivida que abra mão da intimidade com o Pai. Pergunta 5. Culto de jovens deveria se chamar culto? Olha, eu comecei a pensar mais sobre isso a partir de uma conversa que tive sobre questões práticas com um pastor amigo que está muito longe de ser um tradicionalista radical ou um neopuritano. Então eu prefiro que não chame por 2 motivos principais. O primeiro motivo tem a ver com o conceito de culto. Eu sou presbiteriano, ou seja, eu sou um protestante histórico de linha reformada, e na minha tradição cristã, culto é muito mais do que a palavra usada para falar de um encontro. As Escrituras apresentam a forma como Deus decidiu ser adorado e mostram também aquilo que pode ou deve aparecer em um momento de culto. Segundo a leitura reformada, existem alguns elementos essenciais de culto. A oração, a leitura da Bíblia, a pregação e o ensino, o louvor e a administração dos sacramentos, batismo e santa ceia. A partir da análise de alguns outros textos bíblicos, eu chego à conclusão de que algumas coisas podem também aparecer no momento de culto, como, por exemplo, momentos de consagração e entrega, como os apelos, momentos de gratidão, momentos de oferta e algumas manifestações artísticas, como a poesia, algum tipo de dança e algum tipo bem discreto de artes plásticas relacionadas a um dos elementos essenciais de culto. O que passar disso, na minha leitura, vai além do que a palavra de Deus permite. Não acho que bate-papos, entrevistas ou gincanas caibam em um momento de culto. Também não concordo que os elementos de culto, sejam essenciais ou aqueles que podem aparecer, sejam substituídos por coisas parecidas. A pregação não pode ser substituída por palestras de profissionais especializados, por teatros ou por testemunhos missionários. O momento de louvor, que tem um caráter comunitário, do canto de toda a igreja, não pode ficar sendo substituído por apresentações musicais de bandas, musicais, cantatas. Também acho perigoso quando a gente entulha os momentos de consagração e entrega com fundos musicais muito emocionantes ou símbolos visíveis muito apelativos, como aquelas fogueiras de acampamento em que você escreve o seu pecado em um papelzinho e joga no fogo. E também acho que alguns jogos de iluminação muito espalhafatosos, por exemplo, rompem com a simplicidade que é fundamental para o culto cristão. Entenda o que eu estou dizendo. Nada do que eu mencionei aqui, a maioria pelo menos, não é errado em si. Mas se você chama de culto, não cabe. Agora, se você chamar o culto de jovens de encontro de jovens, abre-se um espaço legítimo para coisas diferentes. O segundo motivo tem a ver com a preservação da comunidade. Infelizmente, o frequentador médio de igreja brasileira vai ficar muito satisfeito em participar de um culto por semana. Isso na cabeça do jovem, pela minha experiência, eu posso dizer que é um efeito psicológico ainda maior. Das duas, uma, ou o jovem vai no culto de domingo e não vai no culto de sábado, ou seja, quebra aquela ideia de criar a comunhão da juventude da igreja por meio de um culto, ou vai no culto de sábado, que geralmente é o dia em que tem culto de jovens, e não vai no culto de domingo, que enfraquece a reunião da congregação. Se você chama a reunião de jovens de encontro ou de qualquer outra coisa, a tendência natural da juventude da igreja é enxergar essa reunião como uma coisa diferente do culto e se sentir mais atraída à ideia de participar das duas coisas. Enfim, não há resposta certa para essa pergunta, mas hoje, 15 de outubro, eu enxergo bons argumentos indicando que é melhor você não chamar a reunião de jovens de culto. Mas posso estar enganado e mudar de ideia daqui para frente também sem nenhum problema. Chega por hoje, né, gente? Muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse vídeo, já vai dando aquela moral, compartilhando com todo mundo, amigo, inimigo, conhecido, desconhecido, parente, para nossa conversa ficar ainda mais povoada. Então, até segunda-feira na nossa semanal. Um abraço e que Jesus te abençoe.